Olá, queridos, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É tão bom estar falando com vocês nessa noite, feliz de poder entrar na casa de vocês mais uma vez, trazendo a palavra, que é a palavra da verdade, a palavra do reino, a palavra que inspira, a palavra que transforma, a palavra que dá vida, a palavra que faz do quebrado restaurado, a palavra de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Você pegou aí uma novidade maravilhosa. No próximo domingo nós vamos ter a Sala do Sobrenatural. Se você já participou de uma, você sabe como é, e você sabe o tanto que é viva e tanto que carrega a vida de Deus. Então eu quero te encorajar a você fazer aí o teu cadastro nesse número. Tem como colocar o número novamente, gente? Não sei se tem como colocar o número novamente, acho que passou bem rápido o número, mas em alguma hora aí da palavra vai aparecer um número aí na tela, e eu queria que você anotasse esse número, mandasse uma mensagem, e o nosso time vai entrar em contato com você. E quando você entrar nessa sala, essa sala tem um grupo nosso, um time nosso preparado para trazer palavras direcionadas à tua vida, palavras que são palavras no coração de Deus. Nós chamamos de palavras proféticas ou palavras de conhecimento, que está ali dentro do campo do ministério profético. Então vai ser muito bom. Então nós vamos ter agendamento, você vai agendar um horário, você vai entrar e vai ter alguém para poder orar por você, ok? Faça isso, espalhe isso, porque vai ser demais. A outra coisa também é que hoje chegamos na última, está aí o número do telefone, Sala do Sobrenatural, 991719806. Pega esse número aí e se inscreva aí para poder participar, mande um WhatsApp e o nosso time vai estar entrando em contato com vocês, ok? Vai ser muito legal. A outra coisa é que se você não tem participado de um GR online, nós vamos disponibilizar aí essa semana uma lista aí de GRs na nossa rede social. Estou pegando todo mundo aqui de surpresa. Nós vamos disponibilizar na rede social, corre lá, bota o teu nome. E na verdade participe de um GR, é uma das maneiras de nós termos comunhão nesses dias, ok? Participe de um GR online, funciona todas as terças-feiras e está sendo assim incrível, tantos testemunhos maravilhosos nós temos recebido. E terceiro e último é que hoje é a última parte da série Casulo. Eu não sei se você foi abençoado, se Deus falou com você em alguma dessas etapas dessa série, mas a gente está tão feliz por tudo que nós recebemos de testemunhos e também por tudo que Deus fez nesses dias, que sentimos de alongar algumas coisas a mais. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar lançando um curso. Esse curso é justamente sobre os valores desse casulo, que nós vamos falar desde intimidade até como você pode ler a Bíblia e como você ter uma vida constante de jejum e oração, as disciplinas da fé cristã, sabe, identidade de Deus. Vai ser bem legal esse curso que nós vamos dar, e acho que a gente tem a arte aí desse curso. Se tiver, pode colocar aí, chama Projeto Casulo, e eu não sei se tem algum link já, mas se não tiver esse link aí para você se cadastrar para poder participar desse projeto. É um projeto que vai durar algumas semanas. Na verdade é um curso online, nós vamos disponibilizar para você e você vai fazer esse curso, ok? Vai ser legal, tem um monte de professores, um monte de gente ungida, e semana que vem a gente tem outras novidades também. Então fica ligado aí que a gente tem tanta coisa para poder soltar para vocês nesse período de quarentena aí, esse período de isolamento social. Amém? Hoje é a última parte, então eu queria que você se conectasse aí, abrisse teu espírito, teu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir sobre você nesse dia e nessa noite. Eu queria fundamentar essa última parte no texto de Efésios capítulo 5, abra comigo aí, e de João capítulo 16. Nós vamos ler vários textos bíblicos hoje, mas eu quero que, mais do que ouvir a palavra nessa noite, mais do que você escute a palavra, que a palavra de Deus te alcance, gere vida dentro de você e gere transformação dentro do seu coração. Eu acredito que o maior casulo, se pode se dizer que existe um maior,
ou o casulo que promoveu a igreja do primeiro século. O casulo, o lugar aonde Deus preparou a igreja do primeiro século, foi em Atos capítulo 2, ou o cenáculo. Eu não sei se você entende um pouco de datas, mas nós estamos vivendo uma data extremamente propícia para falar sobre o Espírito Santo e sobre Atos capítulo 2. Nós estamos no período entre Páscoa e Pentecoste, esse período de 50 dias que se desenrolou na época em que Jesus ressuscitou dos mortos. Foi um período extremamente chave para a igreja de Jesus Cristo. Vocês sabem, há algumas semanas atrás nós comemoramos a Páscoa, e depois de ter comemorado a Páscoa, nós entramos aí nesse período longo de 50 dias, e há 2000 anos atrás Jesus ressuscitou dos mortos, e ele passa esse período ensinando os discípulos sobre o evangelho do reino, sobre o reino de Deus. O texto é muito claro que diz que Jesus ensinava os discípulos, e ele disse o seguinte: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos do alto. Deus através da pessoa de Jesus dá uma promessa que viria o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria revestir, iria cair, iria capacitar aqueles homens para o ministério. E a consequência disso é que eles seriam a testemunha, ou eles seriam testemunhas de Cristo, tanto em Judeia, Samaria, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o que Jesus estava dizendo é o seguinte: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto. E eles então, depois de terem sido ensinados por Jesus, Jesus ascende aos céus, eles descem a Jerusalém, e ali naquele lugar, eles começam a ter uma busca pela promessa da vinda do Espírito Santo. Era algo que até então era imaginável. O Espírito Santo, na velha aliança, ele repousava sobre algumas pessoas, ele se apoderava de algumas pessoas. Se você ler 1 Samuel capítulo 16, você vai encontrar o jovem Davi entrando na casa do seu pai Jessé e sendo ungido por Samuel com óleo que caía de um chifre. E a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Mas o Espírito Santo, naquela época da velha aliança, ele simplesmente repousava sobre alguns, ele não estava sobre todos ou disponível a todos. Eram aqueles que eram escolhidos e eleitos. Mas desde que Jesus ascendeu os céus e fez a promessa do Espírito Santo, e nós vamos ler um texto magnífico, os discípulos então estavam esperando esse derramar, para que se cumprisse o que diz a palavra, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas, jovens e velhos, e até crianças seriam cheios de Deus, seriam cheios desse Espírito. E desde aquele Espírito, quando o Espírito cai em Atos capítulo 2 e capacita, a Bíblia diz que línguas como línguas de fogo era vista sobre todos eles, quando o Espírito desceu sobre aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo. Eram os 11 discípulos de Jesus, agora mais um chamado Matias, que tinha sido eleito, e agora o Espírito de Deus cai sobre eles, com mais aquele grupo que estava ali, e aqueles homens então, eles começam a ver fogo sobre a cabeça de cada um, como línguas de fogo, e eles começam então a transbordar, a falar em novas línguas. Existe tanta briga teológica dizendo que essas línguas eram as línguas nativas, e sim, tem essa parte das línguas nativas, mas eu acabei de ouvir um teólogo esses dias, e esse teólogo estava falando justamente, comparando a palavra que é usada para línguas ali, com a palavra que é usada para aquela escada de Jacó, quando ele vê aquela escada subindo aos céus. E na cultura judaica, ou na cultura dos hebreus, diz que quando ele chegou lá em cima, quando ele teve aquele contato com os céus, ele ouviu línguas que até então ele nunca tinha ouvido. Essas línguas são línguas celestes, língua dos céus ou língua dos anjos. Paulo reafirma isso em vários dos seus escritos sobre essas línguas dos anjos. Mas eu não quero afirmar apenas que aquelas línguas eram línguas do céu, porque eles entendiam na língua materna da sua nação e compreendiam aquelas palavras no derramar de Atos. Mas o que importa de verdade é que depois daquele derramar, depois que o Espírito Santo caiu sobre eles em Atos,
houve um modelo de sociedade sendo construída, que eles vendiam tudo, repartiam entre si, houve um transbordar de autoridade, de poder, que foi visto claramente com o envio dos discípulos, depois do apedrejamento de Estevão, uns 6 a 7 capítulos para frente, depois de Atos 2, ele é apedrejado e a igreja se dispersa, se espalha por Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. Talvez para aquela época, confins da terra fosse o Brasil, e aí o evangelho se espalhou pelo mundo. Agora, quando você pega Atos 15, 16, 17, você vai ver ali um derramado do Espírito poderoso acontecendo nas regiões da Grécia, com a autoridade do Espírito sobre a vida de Paulo. Você vai ver Pedro pregando em uma autoridade tamanha em Atos capítulo 3, que até então ele não tinha. E desde então o Espírito Santo se tornou a plataforma, a base para se levar o evangelho da maneira certa e correta. A Paulo é muito claro quando ele escreve aos Colossenses, dizendo: não extingueis o Espírito, não limite o Espírito foi dado para vocês sem medida, deixa ele fluir. Não existe um discípulo de Cristo nesse tempo da igreja do primeiro século que não estava cheio do Espírito Santo. Todos eles estavam se movendo, e era tão forte isso que em Efésios capítulo, ou em Éfeso, mas trazendo o texto bíblico, em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo traz um alerta. Ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, naquele casulo de Atos capítulo 2, algo aconteceu tão forte que trouxe uma transformação, uma mudança de rota na maneira que os discípulos e a igreja deveriam se comportar. Tamanha que Paulo ele afirma por várias vezes sobre a importância do Espírito Santo. Lá em Atos, do capítulo 15 ao capítulo 17, como eu disse para vocês, ele chega na região da Grécia e ele encontra um grupo de 12 discípulos. Ele pergunta: como vocês foram batizados? Eles dizem: no batismo de João. Paulo diz o seguinte: vocês conhecem o Espírito Santo? O batismo do Espírito? Eles não. E a Bíblia fala que Paulo sopra sobre eles, e quando Paulo sopra sobre eles, eles são cheios do Espírito. O resultado disso, 3 anos e meio depois, toda a Ásia Menor tinha ouvido falar do Evangelho. Ele para de pregar na sinagoga, vai para a escola de Tirano, e da escola de Tirano o Evangelho se espalha pela Ásia Menor, porque eles estavam cheios do Espírito. E quando Paulo afirma que nós não devemos nos embriagar do vinho, mas nos encher do Espírito, ele está dizendo que nós devemos viver sob a influência correta. O que Paulo está falando aqui em Efésios, ele está dizendo: você deve viver sob a influência do Espírito Santo e não do vinho. E tem muitas pessoas que acham que estão cheias do Espírito Santo, mas o seu parâmetro, a sua marca, a sua referência de estar cheio, muitas vezes não é a referência de Jesus, não é a referência de Deus. Apenas é um dedinho ou 2 dedinhos do enchimento de Deus. E quando ele começa a ser cheio, ele acha que está cheio, mas existe uma jornada relacional para que a gente venha se enchendo do Espírito Santo a cada dia mais. E essa jornada ela vai provocar mudanças, vai provocar uma metanoia na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se comportar, na maneira como a gente vê a vida, na alegria independente das circunstâncias. E quem modelou o que é ser cheio do Espírito Santo não foi apenas os discípulos, mas foi o próprio Jesus. E eu quero propor algo para você. Você só está cheio o suficiente quando você transborda. Então não pare de buscar. Talvez você está na sua casa hoje, e como o Rafa orou agora há pouco, no final do período de worship aqui, ele disse o seguinte: se você está se sentindo frio, nessa quarentena, se seu coração parou de aquecer de amor por Jesus, que o Espírito de Deus venha sobre você. E eu quero propor para você que você só vai estar cheio o suficiente a partir do momento que você transborde.
O salmista diz: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nós só estaremos na posição ideal quando transbordarmos, quando cair para a esquerda, para a direita. E quando eu sei, Guga, que eu estou transbordando? Quando você começar a viver o que Paulo viveu. A Bíblia fala então que a Bíblia é muito clara quando ela diz que pegavam-se os lenços de Paulo, tiravam os lenços de Paulo e levavam os lenços de Paulo e jogavam eles sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. O lenço, gente, não era a mão de Paulo, não era a voz de Paulo que estava chegando lá, era um lenço que teve contato com o seu corpo. Quando você sabe que você está cheio, quando você está transbordando. E o que significa o transbordar? Transbordar significa que quando Pedro passava, segundo a Bíblia, a sombra dele, vamos lá, gente, a sombra dele tocava os enfermos, e os enfermos eram sarados. Eu não sei se você sabe como o avivamento de Azusa e o de Gales principalmente se espalhou. Ele se espalhou através de folhetos. Eles escreviam folhetos, imprimiam os folhetos e oravam sobre os folhetos e diziam: Senhor, aonde chegar essas histórias, que o coração das pessoas se incendeie. E diz a história que muitos foram curados lendo o que estava acontecendo em Gales, em Azusa. Diz a história que avivamentos em igrejas começaram quando eles liam as histórias. Por quê? Porque o poder do Espírito estava transbordando daquele lugar. Foi tão forte que aconteceu em Gales que os pubs fecharam, que as pessoas iam para as ruas, se ajoelhavam nas ruas e choravam pelos seus pecados, clamavam. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre eles de uma maneira tal que transbordou. É isso que vai acontecer com a tua família, é isso que vai acontecer com a tua casa, é isso que vai acontecer com os teus sonhos, é isso que vai acontecer com os seus filhos. O Espírito de Deus vai vir sobre eles de uma maneira tal que vai transbordar. Se prepare, porque a sua filha vai bater na tua porta, teu filho vai bater na tua porta, no teu quarto e falar assim: ei pai, me ensina sobre Jesus. Se prepare, porque os seus pais vão bater na tua porta e vão dizer, na porta do teu quarto, vão dizer: filho, me fale um pouco sobre aquele Jesus que você está seguindo, porque você vai estar transbordando. Existe agora uma porção preparada para você, que Deus vai trazer sobre você, que irá transbordar a sua vida. Quando a internet caiu, eu estava orando isso sobre o Rafa. Então, o modelo de enchimento do Espírito é o próprio Jesus. O que acontecia com Jesus? Todos os doentes que eram trazidos até eles eram curados. Esse é o nosso modelo. Esses dias eu botei no meu Twitter: ei, eu tenho Twitter, voltei para o Twitter agora. Twitter é guerrilha, é trincheira de combate. Eu joguei no meu Twitter assim: ei, de uma vez por todas, para de falar que foi Jesus que trouxe o coronavírus. Pior do que, aí eu parafraseei C.S. Lewis, pior do que não acreditar em Deus é acreditar num Deus que causa tragédias. É conviver com essa mentalidade. E isso trouxe, e aí sabe que isso trouxe uma repercussão bem grande assim. Sabe o que eles fizeram? Um irmão nosso em Cristo, ele marcou os principais teólogos do Brasil no meu post. E foi legal conversar com eles, com alguns deles, porque muitos acreditam como eu acredito, outros não. Mas foi legal, foi respeitoso. Eu gosto dessas coisas respeitosas. Eu li um post que uma discípula nossa aqui da igreja colocou no Instagram dela. Eu até repostei, que é de um cara chamado Russell. Ele diz o seguinte: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Eu gostei disso. Mas voltando, eu não vou conseguir terminar a mensagem final do casulo hoje, mas vai acabar hoje, porque hoje eu sinto que o Espírito Santo vai entrar na tua casa. Mas o que eu quero propor para você é que Jesus modelou o que é ser cheio do Espírito Santo. E quando ele estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, ele deu alguns indícios do qual era o papel dele e o que o Espírito Santo ia provocar em nós. E ele fala sobre isso lá em João capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Então pega a tua Bíblia aí, abra em João 16, do versículo 1 ao 13.
Vamos ler comigo sobre o que o Espírito Santo irá fazer e qual é a importância dele. Disse assim Jesus: tendo-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, eles irão expulsar vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus, e isso vos farão porque não conhecerão ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já tinha advertido sobre esse momento. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estavam convosco, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunte: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, ele será enviado. E quando ele vier, o Consolador, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Qual é o juízo? O príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Olha o que ele está dizendo: ainda tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar isso agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que interessante, Jesus está dizendo: eu não posso falar tudo para vocês nesse exato momento. Eu vou começar de trás para frente do texto. Eu não posso falar para vocês tudo que eu queria falar. Por quê? Porque vocês não vão suportar isso. Vocês não vão conseguir segurar toda a revelação que eu tenho para vocês. Isso aqui é maravilhoso na personalidade de Jesus. Jesus não te dá algo que você não consiga suportar, ou que você não consiga carregar. Por isso muitas promessas não chegaram à tua vida. Por quê? Porque você não tem a capacidade de carregar aquelas promessas. Por isso eu te digo, Deus não está preparando as promessas para você, Deus está te preparando para as promessas. Então quanto mais você se submeter ao Espírito de Deus, mais você vai estar preparado para receber as promessas que Deus tem para você, e mais as revelações profundas do coração de Jesus, que Ele não pôde contar nem aos seus 12, porque eles não estavam preparados, porque o Espírito de Deus não tinha vindo sobre eles ainda. Você está comigo? O que eu quero propor é que quando o Espírito de Deus vem, Ele nos prepara para as revelações maiores. Ele nos prepara para carregar toda a verdade. Como diz o texto do versículo 13, Ele vos guiará a toda a verdade. Quando toda a verdade vai ser revelada? Só é revelada toda a verdade quando você estiver em parceria com o Espírito Santo. Então, quem é toda a verdade? O próprio Cristo. Ele estava dizendo: vocês não me compreendem por completo, vocês não entendem que eu sou por completo, porque eu sou o caminho, a verdade, toda a verdade. Vocês não entendem a totalidade, mas vocês vão compreender quando o Espírito Santo vier. Então, um dos papéis do Espírito Santo é nos revelar a Cristo. Por isso, quando Jesus está dizendo: eu enviarei o Consolador, a palavra Consolador no grego é parectos, que é chamado, convocado a estar ao lado de alguém, a discernir coisas profundas, convocado a ajudar, alguém que pleiteia a causa de alguém diante de juízes, intercessor, conselheiro de defesa, súplica a Deus, a mão direita de Deus. Tudo isso significa Consolador. Eu acho que você já ouviu falar sobre a mão direita de Deus. Eu não preciso entrar nisso, mas a mão direita de Deus fala sobre a benevolência, fala sobre as bênçãos. Ele está dizendo: o Consolador vai revelar aquele que ajuda, aquele que consola, aquele que derrama, aquele que revela a bondade. Mais do que isso, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Então ninguém pode entrar num conhecimento de Cristo se não for pela pessoa do Espírito Santo. Ninguém pode conhecer toda a verdade. Luga, eu queria conhecer a verdade, toda a verdade. Você precisa de Cristo. Mas a partir do momento que você entrega a vida a Cristo, você precisa de um batismo do Espírito. O que é batismo? Se emergir. O que você precisa? Mergulhar no Espírito Santo. Porque quanto mais você mergulhar no Espírito Santo, mais você vai ter consciência de Deus. O domínio de Cristo em nossas vidas tem que ser completo, total. Ele quer tudo de nós para Ele. Ele quer controlar tudo na nossa vida. E quando eu falo controlar, não é ser uma marionete, mas é um controle a partir de uma consciência que o melhor caminho está nele. Quem vai trazer essa consciência? O Espírito Santo. Todos os estudiosos da igreja do primeiro século conseguiram discernir com clareza o poder daquela igreja, a alma daquela igreja, e comparou a igreja do nosso século. A diferença básica, existem muitas diferenças na maneira de se comportar, mas se você descer para a raiz do comportamento, você vai entender que a igreja do primeiro século era uma igreja totalmente submetida ao Espírito Santo. Ela tinha um controle completo de Cristo, do Espírito, sobre a alma delas. Quando isso aconteceu? Quando o Espírito desceu sobre eles, em Atos capítulo 2. E o que aconteceu em Atos capítulo 2? Quando o Espírito desceu, o Espírito Santo elevou a consciência de Cristo no coração ou na mente da igreja. Hugo, por que você diz que Cristo foi elevado, a consciência de quem é Cristo? Porque se você pegar 50 dias antes, Pedro estava negando. Pedro estava dizendo: não conheço esse homem, não sei quem ele é. Ou você é um que estava andando com ele quando Jesus está preso. Você lembra disso, dessa história? Ele: não sei quem é esse homem, eu não conheço esse homem. Não, você é que estava com ele. Não. E por 3 vezes ele diz: eu não sou esse homem. Agora, quando o Espírito Santo desce, Pedro tem uma consciência de Cristo tão fabulosa sobre ele, que ele levanta e ele começa a pregar para aqueles judeus ao qual ele tinha negado a Cristo, dizendo: ei, vocês mataram o homem errado. E foi o primeiro sermão da igreja, Atos capítulo 3. Quando ele termina, 3.000 almas vêm para Jesus. A consciência de Cristo foi tamanha na cabeça, no coração, no entendimento de Pedro, que agora ele estava pregando com autoridade. Essa consciência, a consciência que o Espírito Santo, a consciência que o Espírito Santo traz à igreja primitiva depois do derramar de Atos 2, aumenta o nível de poder, aumenta o nível de autoridade, aumenta a capacidade para fazer milagres. Se você pega os milagres e tudo que está acontecendo depois de Atos capítulo 2, é algo extraordinário. Eu não sei se você ama Atos, mas eu estou lendo o livro de Atos novamente, estou tão apaixonado pelo livro de Atos, porque Pedro está num lugar e Deus acorda ele e fala: vai para tal lugar. Eles eram totalmente conscientes do reino ao qual pertenciam. Eles curavam os enfermos, todos que passavam. Eles viveram uma vida de santificação, de purificação, a partir dessa consciência. Esse Espírito dominou, controlou, restaurou a vida daqueles homens. E eu acredito que está vindo sobre nós novamente uma consciência da imagem, da pessoa, da verdade de Cristo, mais do que a consciência da terra, mais do que a consciência das coisas do reino presente do mundo. Escute, talvez você está lidando com pessoas que elas têm um ânimo dobre. Um dia elas estão bem, outro dia elas estão mal. Um dia elas dizem aleluia, outros dias elas dizem: quem é esse homem? Um dia ela levanta a mão e adora, no outro dia ela profana com as palavras.
E isso vai parar, porque o Espírito de Deus vai cair sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre todos aqueles que você ama. E quando o Espírito de Deus cair sobre você, eu te garanto que o homem que negou vai se tornar um homem que vai trazer 3.000 almas a Jesus, porque ele vai ter consciência do Cristo que morreu e ressuscitou e levantou dos mortos junto consigo todo o povo, língua, tribo e nação, dizendo: tudo é meu. O que é ter consciência de Cristo, Guga? É se mover como Cristo se moveu, é operar como Cristo operou. É engraçado porque todas as circunstâncias que Jesus entrava, por mais difíceis que eram, muitas vezes era meio um nó cego as circunstâncias, ele tinha redenção e solução para tudo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele veio para destruir as obras das trevas. Então Jesus sabia se mover e cortar. O porquê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Gente, é hora de você mergulhar nessa consciência do reino, não viver pela consciência mais da carne, sobre os desejos, os ímpetos das emoções. Tem gente que toma aqui, dá aqui, toma lá, né? Tem pessoas que batem da mesma força que apanharam. Chegou a hora de a gente não reagir, a gente construir. Jesus nunca reagiu ao mundo, Jesus construía a partir da imagem dos céus. Jesus não se movia reagindo às trevas, Jesus construía a partir da imagem dos céus. Nós temos hoje uma igreja muito reativa. O diabo fez isso, vamos fazer aquilo. Aconteceu isso na esfera governamental, vamos agir daquela maneira. E a gente está sempre reagindo e nunca construindo. Não, presta atenção. Jesus tinha tanta consciência do reino que ele pertencia, que ele se movia além das circunstâncias da terra. E é assim que você vai se viver, assim que você vai viver. Quando você mergulhar no rio, olha para o lado e diga assim: mergulha no rio. Olha para o lado aí, para a família, diga: mergulha no rio. Eu sei que você está com saudade de olhar para o lado e falar alguma coisa. Você pode passar a vida inteira morando à margem de um rio. Você pode passar a vida inteira andando do lado de um rio e nunca entrar nesse rio. Você pode passar a vida inteira vindo à igreja e nunca mergulhar no rio do Espírito Santo. Então o que você precisa fazer hoje? Se jogar. Diga: eu vou me jogar. Porque quando você se jogar, você vai conhecer a força dessa correnteza. Se joga no rio. Está comigo? Se joga no rio. Então ter consciência. Diga: ter consciência. Quando o Espírito Santo vem, ele nos traz ainda mais um entendimento. Ele nos revela de uma maneira muito mais clara Cristo. A segunda coisa que o Espírito Santo provoca em nós, ele gera comunhão. Diga: comunhão. Ninguém que é cheio do Espírito vive isolado. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 diz o seguinte: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, isso aqui é uma bênção, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É engraçado porque a graça vem do Senhor Jesus Cristo, o amor vem do Pai, mas a comunhão parte do Espírito. Então você recebe graça em Jesus, você recebe o amor vindo do Pai, mas quando você está cheio do Espírito, isso provoca comunhão. Por isso Atos capítulo 2 diz que eles tinham tudo em comum, vendiam seus bens e repartiam entre si, e perseveravam na comunhão, no partir do pão. Quando isso aconteceu? Quando o Espírito caiu sobre eles. A palavra para comunhão é koinonia. Koinonia também pode significar intimidade, parceria, associação, companheirismo, comunicação, relação social, intimidade, íntima associação. Então, o
O que acontece quando nós estamos com o Espírito Santo? Nós entramos em uma íntima comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Nós temos um companheirismo sendo liberado. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 29. Diz assim o Espírito a Filipe: sai daqui, chega-te e ajunta-se a esse carro que passa. Sabe, se você pegar o contexto desse texto, você vai pegar que Filipe estava liderando uma reunião de avivamento em Samaria, e um anjo disse: sai daqui, vai embora daqui, vai para o deserto. E Filipe vai para o meio do deserto, e ele está no meio do deserto. De repente o Espírito Santo vem para ele e fala: você está vendo esse carro? Corre nesse carro, chega perto dessa carruagem, acompanha ela. E dentro daquela carruagem tinha um eunuco egípcio, que era o terceiro homem do governo da Etiópia. E aquela hora, quando o Espírito de Deus disse para Filipe se mover, ele está em companhia, você está vendo? Ele está em companheirismo, ele está em comunhão com o Espírito Santo. E agora, quando ele ouve o Espírito Santo, ele corre para aquela carruagem e ele ganha aquele homem para Jesus. Ele traz aquele homem ao reino. O que eu quero propor é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos comunhão e começamos a ouvi-lo, a discernir a sua voz sobre o que fazer e não fazer. Em Atos 16, versículos 6 e 7, diz o seguinte: diz: quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quem impediu? O Espírito de Jesus. Então concordaram a não descer e foram para Troade. Quem falou com eles? O Espírito Santo. Para quê? Para que eles não entrassem naquela cidade. Eu quero propor isso para você. Está chegando uma hora na sua vida que você não vai ser guiado mais pelos seus impulsos, você não vai ser guiado mais pelos seus desejos, você não vai ser guiado mais pela maneira que você pensa, mas você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Você vai saber onde você entra, onde você não entra. Você não vai precisar de um GPS para poder conduzir a tua vida. Sabe, o teu GPS será o Espírito de Deus. Você será guiado pelo Espírito de Deus de uma maneira plena. Por quê? Porque você está em comunhão com Ele. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Esse texto é surpreendente. Ele diz o seguinte: nós somos cooperadores de Deus. Isso significa parceiros de Deus. Você já pensou que você é cooperador de Deus? Não, Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, sem precisar de ninguém. Não, o texto está dizendo que Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer, em parceria com alguém. Eu amo isso. Olha o que os apóstolos disseram aos crentes gentios em Atos capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além dos seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos de sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em enviar essas coisas. Olha isso aqui, cara. Olha que texto, olha o que está dizendo. Olha o que ele está dizendo, gente. Olha o que ele está dizendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Eles estavam agora ensinando o mundo gentílico como eles deveriam viver as práticas da vida cristã. E agora eu fico pensando, os apóstolos sentam lá na rodinha, falam bem assim, ó, na rodinha lá no GR deles, e eles estão ali no GR deles, eles estão dizendo: olha, qual vai ser o ensino que nós vamos passar para esses caras? Tá bom, vamos chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, vem para a conversa. O Espírito Santo: olha, vocês não devem levar os costumes judaicos para lá. Eles: tá bom, vamos fazer assim, a gente concorda. E agora, quando eles estão esclarecendo como eles chegaram a essa decisão, eles estão dizendo: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O que é isso? Uma parceria, uma comunhão.
Eles não estavam tomando decisões por si próprios, eles estavam tomando decisões em um colegiado, em uma decisão não apenas unilateral. Eles estavam dizendo: ei, vamos juntos nessa decisão. Você disse sim, eu digo sim. Você pode ver claramente nesse texto uma parceria, uma comunhão, uma visão integrada. Hoje eu oro para que você seja batizado, para que você tenha essa comunhão. É mais ou menos se você tiver um companheiro de negócio, sabe? Você vai fechar um negócio sem comunicar o teu companheiro? Você vai lá e fazer uma negociação grande sem comunicar o teu time? Aqueles que são parceiros, sócios? Não. Escute, nós não podemos tomar decisões na nossa vida sem antes ouvirmos ou consultarmos o Espírito de Deus. É uma parceria de vida. Como eu sei que eu estou cheio de Deus? Quando as minhas decisões estão vindas por Ele. Eu não tomo uma decisão e chamo Deus para abençoar, eu tomo uma decisão segundo Ele. Sabe por que a gente tem muito problema na vida? Porque a gente vai e depois convida. A gente não vai antes, ou melhor, a gente não parte para um lugar sem antes consultar. O que nós precisamos fazer? Consulte e vá. Escute o que eu vou te dizer: nunca vá aonde o Espírito Santo não disse para você ir. Nunca vá aonde a sua oração não foi primeiro. Nunca se mova sem antes ter a certeza que você está em comunhão com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu me movi muito tempo de uma maneira automática. Sabe quando você se move de uma maneira automática, você tem que fazer aquilo, você vai lá e faz, plá, 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 plá. Eu me lembro que eu comecei a viajar. Teve uma época que eu viajei tanto pelo Brasil e por algumas nações, que eu acordava e eu não sabia onde eu estava. Eu estava no ritmo automático. E eu estava em algum hotel no Brasil. Depois de tomar banho, eu terminei de tomar banho, eu me enxuguei, deitei na cama. Quando eu deitei na cama, eu escutei o Espírito Santo me dizer bem assim: ei, faz tempo que eu não vou, né? E eu tomei um susto. Por quê? Porque, gente, eu subia nos lugares, era ungido. Eu ia para os lugares, eu falava e eu via, sabe, a ação dele. Mas eu via a ação dele lá, não movia mais aqui. E eu quero propor algo para você. Naquele dia, naquele lugar, eu me ajoelhei no quarto do hotel, eu me arrependi e falei: Senhor, eu não vou em mais nenhum lugar sem antes estar contigo. Se eu estou aqui agora é porque eu passei um dia com Ele. Eu passei horas falando com Ele. E não são horas trancados num quarto apenas, horas meditando. Hoje de manhã eu fui visitado pelo Espírito de Deus de uma maneira tão linda como eu não era há muito tempo. Eu estava ouvindo um áudio de um herói da fé chamado John G. Lake. E quando eu estava ouvindo esse áudio, o Espírito Santo caiu sobre mim. E aquilo ali se tornou uma das coisas mais relevantes para mim da última década. Por quê? Porque o Espírito de Deus caiu dentro de mim de uma maneira tal que trouxe uma lucidez sobre o homem interior. Vou falar um pouco sobre isso, encerrando, se der tempo. Mas naquela hora eu entrei numa comunhão e eu senti: eu estou pronto para os próximos passos. Escuta o que eu vou te dizer: você só está pronto para o próximo passo a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, a partir do momento que você está possuído pela glória de Deus. Aí você está pronto para o próximo passo. Está comigo? Está aí? O que a gente tem que fazer? A gente tem que passar a névoa da consciência humana. Você está aí? Escute, a terceira e última coisa: o Espírito Santo nos convence. O texto diz o seguinte: que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Qual o poder dele sobre nós? De nos convencer. E para você entender esse convencimento, que convencimento é aquilo que não é imposto. Você impõe algo a alguém pode até fazer, mas um homem convencido é um homem proativo e um homem que se move em liberdade. A partir do momento que eu forço o Rafael a fazer algo, ele pode até fazer, mas o coração dele não está lá. A partir do momento que eu estou convencido, o meu coração está movido, e quando o meu coração se move, a vida se move, porque é do coração que procede as fontes da vida.
Então, para você entender esse convencimento, você precisa entender sobre onde ocorre esse convencimento. Existe, segundo a Bíblia, um homem interior e um homem exterior. E esse homem interior, ou homem espiritual, ele foi gerado aonde? Ele foi gerado no exato momento que Deus pega o seu fragmento, a sua vida, o seu sopro, lá no Éden, e sopra sobre o homem. A Bíblia fala que Deus fez um homem do barro da terra, do pó da terra, e depois Deus soprou. E quando esse sopro entra no homem, a vida entra no homem, o ruá é a palavra, entra no homem, e aquele homem se torna alma vivente. O primeiro Adão foi alma vivente. Segundo a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, tem um segundo Adão, e esse segundo Adão é espírito vivificado. Então o primeiro é uma alma vivente. Quando Cristo vem, ele agora começa uma nova espécie. Essa nova espécie é espírito. Antes nós tínhamos apenas uma ligação de alma, agora nós temos um homem interior que é um espírito. Por isso você é um ser triuno, você tem corpo, alma e espírito. Então o convencer não é uma demonstração exterior, porque você pode viver uma vida reta por fora e totalmente torta por dentro. O convencer se faz no homem interior. E quando nós percebemos esse fato do homem interior ou um homem espiritual, começamos a termos uma ideia do poder transformador que é viver pelo homem interior, que é viver convencido nesse homem interior. E esse poder que exerce dentro de nós, um dia vai exercer, vai operar fora de nós, que é vivermos pelo Espírito. Já ouviu muito essa expressão na igreja? Eu cresci na igreja, eu sempre cresci ouvindo, você precisa viver pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? É viver guiado pelo Espírito, sendo ministrado no homem interior ou no Espírito nosso. Isso começa a nos levar a vencer a degradação moral dos homens no nível exterior, a modelar a sociedade segundo os valores desse Espírito que vem sobre nós. Por isso a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 16 diz: que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior. Então, o que eu quero propor para você, se eu fosse ser simplista, é que existe um homem exterior e um homem interior, e esse convencimento começa aqui dentro. Agora entenda algo ainda mais amplo, que a palavra salvação, ela é uma das palavras mais inclusivas do Evangelho, porque ela engloba tudo o que Deus faz na alma, no corpo, no espírito. E nós muitas vezes temos nivelados por baixo a palavra salvação, mas a salvação é algo muito superior. Por quê? Porque a palavra salvação, ao mesmo tempo que ela é destrutiva, ela é construtiva. Ela nega ou traz a consciência do pecado, que é a desconstrução, mas ela cria a consciência da justiça. Então, ao mesmo tempo que nós entramos na palavra, no entendimento da palavra salvação, e somos ministrados pelo Espírito sobre o que é isso, ela traz uma transformação em nós. E qual é essa transformação? Ela desconstrói em nós a prática do pecado e constrói em nós a prática da justiça. Isso funciona onde? No meu homem espiritual. Eu estou convicto, gente, que se a gente passar pela névoa do que se vê, do mundo físico, do homem exterior, e acelerarmos a consciência do nosso ser espiritual, da nossa imagem espiritual, do homem espiritual que dentro de nós, nós viveremos e construiremos um mundo totalmente diferente. Deus nunca quis que o homem da carne fosse o guia da nossa vida. Ele sempre quis que o homem espiritual fosse o guia,
a vida de Deus em nós fosse o guia da nossa vida, o Espírito nos guiasse a todas as verdades. E assim como o homem exterior, ele recebe informações e expressões da vida, o homem espiritual também, ele toca os céus, ele traz as revelações dos céus, e essas revelações dos céus movem a nossa vida. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que ele foi arrebatado, e ele viu coisas que ele não sabe nem se foi em espírito ou se foi em carne, e ele traz coisas incríveis dos céus. O próprio apóstolo Paulo lhe diz que o evangelho que ele recebeu, que não foi lhe dado por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus. E eu acredito em algo. Na verdade, eu não acredito que haja um ser humano vivo que não tenha estado em algum momento consciente do Espírito de Deus, e possivelmente ouvido a voz do Espírito, ou até mesmo percebido a sua operação desse Espírito em seu coração. Como o próprio apóstolo João diz em 1 João 9, essa era a luz verdadeira que veio sobre todos os homens, iluminando a todos. Para me encerrar, eu me lembro de uma história do próprio John D. Lake, que ele conta que um dia ele era pastor na África do Sul, e ele conta que um dia um homem que era extremamente vivia uma prática de pecados, e John D. Lake conta que esse homem, ele não tinha nenhum tipo de escrúpulo pela coisa certa, e ele era um mineiro, e ele estava fazendo perfuração, e quando ele estava fazendo perfuração em um piso daquela mina, ele ouviu uma voz dentro de si dizendo: ei, chama o australiano que está no final do túnel. Ele disse: estou louco. E ele continuou furando aquela mina. Enquanto ele continua furando aquela mina, ele ouve novamente: ei, chama o australiano que está no fim dessa mina, no fim do túnel. E a voz veio muito mais forte dessa segunda vez. E ele então diz: ok, vou continuar meu trabalho. E de repente a voz veio como um grito dentro dele de alerta: chama o australiano que está no fim dessa mina, no fim desse túnel. Então ele pega a lamparina dele, desce até uma parte que o australiano consegue ver ele, e começa a balançar a lamparina e a gritar: ei, vem aqui fora. E o australiano então, ele vai saindo daquela mina, e ele chega lá fora, e agora esse homem que vivia uma vida totalmente totalmente desregrada, ele está diante daquele australiano sem saber o que falar. Poucos segundos depois, o túnel desaba. E ele entende aquela voz, que era a voz de Deus. Sabe por que ele entendeu que era a voz de Deus? Desde pequeno, ele foi criado na igreja, ele tinha saído dos caminhos do Senhor, e agora aquela voz ainda estava ali dentro dele. O que eu quero propor para você é que muitas vezes, ou alguma vez na vida de todos os homens, ou de qualquer homem, ouve essa voz convencendo, falando, chamando. Todos nós já ouvimos essa voz, em algum nível nós já ouvimos essa voz, e é a partir disso que nós devemos viver. O que eu quero propor é que quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós começamos a dar mais ênfase àquilo que está dentro de nós, no nosso mundo interior. Nós começamos a ouvir, independente do mundo exterior, nós começamos a ouvir aquilo que é certo, para onde nós devemos ir, como nós devemos nos mover, ainda que o meio diga o contrário. A voz está dizendo para nós: siga por esse caminho, ande por esse caminho. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu ouvi claramente o Senhor me dizer que eu deveria deixar tudo e fazer o que eu estou fazendo hoje, que eu deveria parar e seguir uma outra rota. E eu tinha muitas ambições, mas hoje eu começo a entender claramente que aquela curva que foi feita lá atrás,
quando o Senhor começou a conquistar o meu coração e a dizer: vem para cá, vem para lá, vai para lá, corre para cá, construiu uma identidade de reino em mim. Sabe, eu posso perceber a graça de Deus em tudo que eu fiz até hoje. Eu posso perceber a mão de Deus guiando cada passo, cada estação. Sabe, meses antes da gente entrar nessa pandemia, a gente começou a transmitir os cultos. A mão de Deus direcionou a gente. A gente não sabia o que ia acontecer. Semanas depois, pum, estamos vivendo o que nós estamos vivendo. E não teríamos culto se não tivéssemos ouvido de Deus e tivéssemos nos movido. Graças a Deus pelos homens que ouviram o Senhor e se moveram. O que eu quero propor para você é que ouvir a Deus é se adiantar, e quem se adianta governa. Quem ouve primeiro tem o poder de governar. Hoje o Espírito de Deus quer vir sobre você, sabe? E o que acontece quando o Espírito de Deus vem sobre alguém, Guga? Esse homem tem comunhão. Comunhão com quem? Com os irmãos e com os céus. Eu quero ler um último texto para vocês, e nós vamos ver o Espírito de Deus cair sobre nós. Um último texto que está lá em Atos capítulo 17. Isso aqui é o resultado de homens cheios do Espírito Santo. Versículo 16. Olha o que acontece quando você é cheio do Espírito Santo. Porém os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens maus dentre os vulgachos, e ajuntando-se para fora da cidade, levaram com eles a Jason para os entregar ao povo. Versículo 6. Porém não os achando, levaram a Jason para os seus irmãos à presença da autoridade da cidade, clamando. O que eles clamavam? Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha o grito daquela cidade. Esses homens que têm transtornado, que têm abalado, que têm literalmente mudado as estruturas da cidade, chegaram até aqui. Quem eram esses homens? Os homens que foram cheios em Atos capítulo 2. Quem eram esses homens? Os homens que foram cheios através do sopro de Paulo em Atos capítulo 15. O que eu quero propor para você é que hoje Deus está vindo sobre vocês através da pessoa do Espírito Santo para encher a casa de vocês de glória, para encher a família de vocês do Espírito, para que vocês tenham uma comunhão perfeita. Presta atenção, se as coisas não estão mudando ainda na vida do teu esposo, da tua esposa, da tua família, ei, chame a presença do Espírito Santo, o convencimento, e aí nós iremos entrar no convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Não são os gritos que mudam, é a presença do Espírito Santo. Não é a nossa força que muda, é a presença do Espírito Santo. Não é o nosso braço que transforma, é a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus quer vir sobre você agora, trazendo vida. Abra suas mãos onde você estiver, e agora onde você estiver, receba o enchimento do Espírito. Alguns vão começar a sentir um fogo sobre as suas mãos, outros vão sentir um fogo sobre os seus pés, outros vão sentir lágrimas escorrendo no seu rosto, e vão dizer: eu sei que Ele está vindo sobre mim. E quando isso acontecer, escute, Ele não vai mais parar. Amanhã será um dia mais glorioso, depois da manhã será um dia muito mais glorioso, e depois de amanhã será muito mais glória. Por quê? Porque Ele não vai desistir até ter tudo de você para Ele. Essa noite é uma noite que Ele está vindo para te encher demais. Mas, vamos lá, abre as suas mãos, seja cheio, 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 cheio. Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor encha eles agora da tua glória. Escute, quando nós começarmos a adorar o Senhor, apenas abra as suas mãos e deixe Ele te lavar com essas águas poderosas. Se você está distante dEle, você receberá agora uma aproximação da glória dEle. Se você está se sentindo frio, você vai sentir o fogo dEle queimando em seu coração. Se você está doente, você vai sentir a cura entrando no teu corpo. Se você está se sentindo solitário, você vai sentir, você vai ver o braço dEle, você vai perceber os braços dEle em volta de você. Não é uma noite normal, é o final de um tempo e o início de uma nova estação sobre você. Vem Espírito de Deus agora e opera como o Senhor deseja. Nós acreditamos que exista agora a presença gloriosa do Senhor varrendo as casas,
Pega agora o corpo, a mente e o coração e encha da tua glória. Vamos lá, enquanto você adora, receba o enchimento do Espírito. Eu tenho uma visão no meu espírito como se tivesse nuvens de chuva sendo formadas sobre a vida de algumas pessoas que estão nos assistindo. Águas vão cair sobre você agora. Essas águas são as águas do Espírito. Você não está tão distante assim que Deus não possa te alcançar e te lavar. Recebe agora essa chuva de Deus. Eu ouço no meu espírito uma pessoa que está com um problema no seu ouvido esquerdo. Jesus está te curando agora desse problema. Eu dou uma ordem a essa enfermidade que saia no nome de Jesus. Dores, pontadas, labirintite, vai embora. Eu ouço também de uma pessoa que está com alergia. Você está passando por um problema no teu corpo, você está coçando o teu corpo. O Senhor está tirando isso agora de você. O Espírito de Deus está vindo sobre você. A presença de Deus está enchendo a tua casa agora. Você estava num ponto de uma ruptura com teu cônjuge, com teu esposo. O Espírito de Deus está vindo sobre você agora dizendo: ei filha, ei filho, vocês foram feitos um para o outro. Agora o amor está caindo sobre você. As águas de Deus estão vindo.
Você que não é batizado no Espírito de Deus, receba o batismo agora na tua casa. Recebe agora o poder do Espírito para ir e fazer milagres. Ei, ouça. O Senhor está pedindo a tua glória. Desça desse lugar, desse pedestal, e agora se lance diante dele. Se você se lançar agora diante dele, você vai ser encharcado pela glória dele. Eu sinto o Espírito de Deus se movendo aqui, e ele está chegando até você. Seja cheio. More, Lord, more. Mais, Espírito Santo, mais. Eu vejo o Espírito Santo colocando fogo nos pés de algumas pessoas. E preste atenção, ele está aquecendo os seus pés, porque quando as casas se abrirem, o mundo será pequeno, as nações estarão no quintal da sua casa. Deus está botando um fogo para as nações em nosso coração. E eu profetizo sobre você hoje uma igreja apostólica, profética e pastoral para essa cidade e para as nações. Os melhores dias da sua vida estão nascendo agora aí. Eu vejo a colheita de milhares de peixes, pequenos, médios e grandes. Colheita de almas. Eu vejo uma escola ainda mais forte crescendo, se tornando uma universidade, formando os líderes para o mundo. Eu profetizo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, uma colheita de empresários que virão para o reino e queimarão de amor por Jesus. Eu profetizo uma igreja que irá sustentar ainda mais a viúva, o pobre e o órfão. Momento da tua presença, Espírito Santo. Eu declaro que as músicas que forem criadas nessa casa correrão às nações da terra. Encha, Senhor, enche o teu filho, Senhor, encha, Senhor, enche, Senhor. Me up, ir um pouco mais, mergulhar um pouco mais. Eu quero orar para que essa canção que vai ser entoada agora, nós vamos cantar uma canção que nós nunca cantamos, mas essa canção é um canto profético sobre você, é um canto profético sobre a tua casa, sobre esse derramar do Espírito. Eu não sei nem como o Rafa vai fazer isso agora, mas eu oro para que o Espírito de Deus venha sobre ele e sobre todos os músicos que estão aqui. E eu sinto que esse é um canto profético sobre você, sabe, para vai te elevar naquela posição em que teu homem espiritual será ativado para esse tempo. O Espírito de Deus vai cair sobre você agora no meio desse canto. Esse é um canto profético sobre os seus empreendimentos. Esse é um canto profético sobre a nossa cidade nesses dias. Eu oro para que a nossa cidade seja protegida e a nossa nação protegida ainda mais nesse tempo. Que o Espírito de Deus seja derramado de uma maneira poderosa, esses rios furiosos do Senhor. Por isso, mais uma vez, abra suas mãos só por mais um tempo, enquanto nós cantamos essa música que nós nunca cantamos antes, mas é um canto profético sobre você. Abra suas mãos, feche seus olhos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Onde estão aqueles que os
precisa de um novo encontro com Jesus, se o seu coração partiu para um lugar distante de Jesus e hoje você precisa voltar para Ele, o Espírito Santo está aí agora te convencendo dessa volta. O Espírito Santo está aí dizendo: ei, você é filho de Jesus Cristo, você é filho do Rei, volte para casa. Se hoje você precisa voltar para Jesus, se você andou um dia com Jesus e hoje seu coração, e nesse tempo seu coração se esfriou e você quer dar esse passo novamente para Ele, levante a sua mãozinha aí, ó, na tela e diga: eu quero Jesus. Levante a mãozinha e escreva: eu quero Jesus. Vamos lá, eu sei que existem pessoas nessa noite que precisam voltar para Ele, ou se você nunca entregou a vida para Jesus, mas esse link chegou até você e você quer entregar o seu coração a Ele, levanta a mãozinha aí e escreva: eu quero Jesus. Essa é uma noite de salvação. O Espírito Santo está te convencendo agora que você tem um pai, que você tem uma casa e que você pertence a uma família. Aumenta a tua presença, Senhor, agora. Mais, Senhor, mais. Eu sinto no meu espírito, existem pessoas que estão nos ouvindo, que você tinha um ministério, o seu ministério parece que sofreu um baque nessa temporada. Eu sinto uma nova vida de Deus vindo sobre o seu ministério agora. Eu ouço o vale de ossos secos, e eu ouço o barulho dos ossos no meu espírito hoje. Deus vai erguer o seu ministério de uma maneira gloriosa nesse tempo. Há uma nova porção de Deus vindo sobre as igrejas, sobre os ministérios, sobre o povo de Deus, e essa porção agora está caindo sobre você. Levante-se o exército, levanta sobre essa nova plataforma, nessa nova fase. Aumenta a tua presença, Jesus, agora, mais. Ministra o nosso homem interior, nos leve à comunhão com o Pai, com o Filho e com o corpo de Cristo ao redor dessa nação e das nações. Espírito Santo, eu oro nessa noite para que o Senhor seja o guia dos nossos passos e da nossa vida. Todas as famílias que estão nos assistindo sejam cheias do Senhor, que a vida do Senhor os alcance, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, aleluia, 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 amém. Gente, a gente está com muita saudade de vocês, a gente ama muito todos vocês. Eu sei que o Espírito Santo está aí agora, nesse exato momento, fazendo algo profundo no coração de cada um de vocês. Deixa isso crescer durante a semana.
é um batismo, um novo batismo dele para cada um de vocês. A série Casulo termina hoje, mas fique ligado que semana que vem nós vamos começar uma nova série. Essa semana a gente vai soltar nas redes sociais essa série e a gente está bem empolgado para essa nova série. É como se fosse uma construção, uma continuidade de tudo que nós estamos fazendo nessas últimas 4 semanas. Perceba algo, nós estamos num período entre Páscoa e Pentecoste. Então ela vai ter esse DNA, essa identidade sobre os ensinos de Jesus. Também quero encorajar você aos sábados, às 20 horas, a assistir a série que está sendo pregada pelo Alessandro, que é conectado ao seu destino. Ontem foi maravilhoso, gente, maravilhoso. Se você não viu, vai lá no YouTube e escute a série, foi maravilhosa também. E nós lançamos hoje o projeto Casulo, que é uma série de cursos que nós iremos dar nessas próximas semanas. São estudos profundos que vai te ajudar a você crescer em Deus. A gente tem um link, você pode botar o teu nome, tá disponível, vai disponibilizar no final da transmissão esse link, tá aí, mas vai disponibilizar no final da transmissão também, e você pode botar o teu nome lá. Nosso time vai entrar em contato com você, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, que tudo que você ama esteja protegido nele, guardado nele, e que você cresça no conhecimento de Cristo através do Espírito de Deus. Deus te abençoe, saudade, te amo vocês.